Salve, galera do programa De Olho no Tour, começando o episódio de número 111, sem erros, né, Marcelo Boscoli? Na mosca. Na mosca, Marcelo Andrade, Boscoli e a etapa da piscina de ondas aí que divide opiniões, mas que o Medina não quer nem saber, né? Chega lá, atropela todo mundo e venceu mais uma vez com o Filipinho também repetindo o resultado do ano passado, vice-campeão. Cara, o Medina, a gente chega a ficar sem palavras, pra ser sincero, né, cara? Parece que a onda foi desenhada para ele. É uma onda onde ele consegue surfar desde a primeira manobra à última manobra com a mesma precisão, força e risco. E eu acho que isso é o principal diferencial dele. A gente podia observar nitidamente que os surfistas entravam na onda de uma forma e chegavam muitas vezes no final, erravam os aéreos mais básicos assim para ele por um simples fato. Eles ficavam sem pernas. E o Medina, com essa superioridade física que ele tem, fruto de trabalho, tá, galera? Não cai do céu assim, não. Ele massacrou os caras. E o que me deixa assim um pouco chateado, não é chateado, triste, é que a gente não conseguiu ver o limite do Medina. Ele ganhou com folga, cara. Ele fez as primeiras duas ondas, superou nas outras duas logo a seguir. Não precisou surfar as últimas duas com aquele afinco, deixou de lado. E na final ele não precisou nem surfar as duas últimas ondas. Então acho que aquele tipo de campeonato, aquelas ondas mecânicas, todo mundo tem uma carta na manga para a hora que está em aperto, em dificuldade. E eu queria muito ter visto essa carta na manga do Medina, que eu sei que ele não precisou nem mostrar. A superioridade foi muito grande. Capacidade técnica, força e repertório. Cara, é a onda do Medina. Outra sensação que eu tive também, falar agora só em relação ao Medina, uma coisa muito louca, assim, parecia que eu estava vendo o Medina surfar uma onda no mar e os outros surfistas tentando encaixar uma linha previamente feita numa onda mecânica. Eu olhava o Medina e ficava, cara, que velocidade, que link entre as manobras. Medina foi um dos poucos caras que eu vi, que é exemplo das meninas, conseguiu surfar essa onda melhor ainda do que a onda no mar. Marcelo Andrade, agora o segredo do surf ranch é o quê? A habilidade e a cabeça boa ali para segurar a pressão? Cara, eu acho que são vários fatores. O Marcelo já falou um. Preparo físico é fundamental. Vocês viram como o William Cardoso saiu de uma das ondas dele, deitou. Como o Kelly foi entrevistado pela Rose bufando. E fora isso, muito treino. Se você reparar, os primeiros dias, né, para o último dia, a desenvoltura dos caras estava muito melhor. Os caras já tinham achado a prancha, já tinham testado mais, já estavam mais confiantes. Precisava arriscar, porque a nota já sabia quanto precisava para conseguir entrar naquela faixa de classificação, que eu acho fundamental. Acho que o formato esse ano até melhorou um pouco, até porque nas baterias deu uma animada, mas eu acho que eles deveriam pensar de uma outra forma. Primeiro eu queria entender porque só 3 dias, já que é uma máquina, não sei por que não poderia fazer em 5, 6 dias. Deve ser custo, claro. Mas eles deveriam pensar em melhorar o produto, e melhorar o produto é aumentar o número de dias. Por quê? Porque eu acho que se ficassem dentro das baterias, se os caras tivessem 4 chances ou 5 chances, dentro das baterias só 2 passassem, ia ficar muito mais dinâmico, muito melhor. Por quê? Primeira fase todo mundo pegou para ficar entre os 24. A maioria não arriscou, ficou um negócio bem robotizado, meio chato. Um outro atleta como Medina fazendo algo melhor e o resto, sabe? E aí foi melhorando porque cada um foi vendo o que precisava tirar para se classificar, para ficar entre os 8, depois para ficar entre os 4. Então tem que repensar o formato, já foi um pouco melhor, tem esperança de ser melhor ainda. E eu acho que é isso, é treino e preparo físico. E escolher a prancha certa. Ah, boa. Até porque muita gente, né, cara, eu vi vários ali, pegava uma prancha para a direita, outra para a esquerda, né, rabeta diferente, round squash. Agora, Boscoli, de quem você, de repente, esperava bastante e te decepcionou? Cara, eu acho que, assim, se a gente for pegar o ano passado, que era a base, tá? O Slater, ano passado, ficou entre os 8, esse ano ele não conseguiu ficar entre os 8. O Ítalo
que, na teoria, antes do campeonato começar, nos 2 anos, pelo surf que ele tem, todo mundo coloca ele entre os favoritos, mas novamente não conseguiu se classificar entre os 8, mais uma vez, né? E eu acho que isso talvez seja um pouco, me parece ser a dificuldade que ele tem de encontrar a linha certa naquele tipo de onda. Ele erra muito o time da onda e acho que talvez o Ítalo seja um dos surfistas mais prejudicados por uma das grandes reclamações que os competidores têm em relação à piscina. O Ítalo talvez seja o cara que mais gosta de treinar fora da bateria. Ele é um cara que fica muito tempo na água. Eu acho que é praticamente impossível você ver o Ítalo num campeonato e ir para uma bateria sem ter dado um treino de manhã. E essa piscina do Slater, ela não possibilita os surfistas treinarem o suficiente para que eles possam conhecer a onda e até mesmo se aquecer no dia. Marcelo colocou aí a porquê não do tempo, tudo tem um custo. Mas eu aqui falando da parte técnica, esquecendo o custo, uma piscininha do lado para fazer um aquecimento, claro que não numa onda igual, mas com uma ondinha ordináriazinha, mas que a pessoa pudesse pegar 2 ondas. Michel Rodrigues me parece outro vítima disso, outro cara que teoricamente tem um perfil adequado de surf, não psicológico para essa onda. Foi mais uma vez mal. Mas, cara, acho que basicamente isso daí. Quem foi bem, que me surpreendeu para a primeira vez, achei que foi muito bem. DVD. Eu acho que o David Silva foi muito bem para a primeira vez, se encaixou muito bem, mostrou que tem calma, tranquilidade para desenhar uma boa onda ali naquela linha. Vem surpreendendo. Naquela onda. Vem surpreendendo. Segue entre os 16 primeiros esse ano. Então, acho que, como eu concordo com o Marcelo, acho que esse ano o campeonato foi mais interessante. Deixar claro aqui o seguinte, cara, eu na verdade acho até que tem espaço para essa onda no circuito mundial. Eu acho que o circuito mundial é um circuito que tem que englobar vários tipos de ondas. Sou até favorável a uma etapa no Havaí, que nem já teve no passado, móvel, que pudesse em Waimea, para ser testado também ondas grandes, e acho que dentro disso a piscina até se encaixa. O que eu sou contra é esse formato que a WSL coloca no campeonato, que não permite o surfista arriscar. É um número muito reduzido de ondas, a gente não viu nada diferente do ano passado e isso faz com que eles não arrisquem. E só para finalizar aqui esse tema rapidinho, uma colocação que eu fiz no programa anterior em relação aos convidados. A gente teve 5 convidados, surfaram 20 ondas. Desses 5, 4 foram desclassificados no primeiro round, não ficando entre os 24, e o outro, se eu não me engano, foi o último dos 24. Cara, eram 20 ondas, se essas 20 ondas tivessem sido mais 2 ondas para os 8 finalistas, eu acho que o nível do show poderia ter aumentado e seria muito interessante. Eu acho que essa etapa não deve ter convidados, a menos que aconteça o que o Marcelo falou e comentou que não entende, tem um número maior de dias. Tendo um número maior de dias, tranquilo. E outra coisa, Marcelo, falaram muito do desinteresse do campeonato. Parece que dos primeiros dias, parece que a própria WSL já sabe. Primeiro dia, chato. WSL não tinha nem público, nem botou ninguém para ver. Segundo dia já melhorou. Já tivemos alguns convidados, um público mais VIP. E no terceiro dia o show foi muito legal, foi um show bacana de se ver, foi um campeonato divertido e aí sim havendo ao público. E Marcelo Andrade, foi muito legal e teve show do Filipinho, novamente vice-campeão, mas voltou a não se apresentar tão bem quanto a gente espera na esquerda, né? E sentiu a lesão, né? O que tirou a chance dele tentar mudar o resultado no final. Cara, eu falei aqui dos fatores, né? Força física, prancha e treino, mas o lado psicológico, como o Marcelo falou, é importante também, eu tinha esquecido. Tem atletas que precisam de um poder mental para conseguir reverter a situação. O Felipe, desde o ano passado, não consegue chegar na casa dos 8,5 na esquerda. Não é uma tentativa, 2, nem 3, são várias. E assim, ele tem surf para isso, ele tem muito surf, com certeza. Mas eu acho que ficou aquilo. E também tem o fato dele ter ido para o Japão, para aquela etapa que eu falei que não valia nada, que era um desgaste para os atletas, avião, distância, tudo bem, a Isa tem que ir, é obrigatório, mas no meio de 2 competições da WSL, já perto da decisão do título, que agora nós temos 3 etapas para definir quem é um campeão. Então acho que o maior prejudicado nessa história toda dessa viagem foi o Felipe, que sentiu uma contusão na coluna, chegou lá com certeza receoso, porque quem tem problema de coluna como eu, como o Marcelo, como vários surfistas, sabe que é difícil
você não tirar isso da cabeça. E ele sentiu. E agora, cara, 3 etapas do fim ele vai ter que recuperar. Já estamos aí com a França na porta. Mas ele tá em segundo, praticamente empatado com o Medina, né? Mas vamos pensar o seguinte, estamos 3 etapas do fim. Na minha opinião, o Felipe tem que ir melhor que o Medina na França e em Portugal, para ter uma folguinha em pipeline. E torcer em pipeline para o Medina não repetir o que fez ano passado, que foi vencer. Então a situação dele complicou muito. Apesar dele ter ficado em segundo, complicou demais. Então eu vejo assim, a disputa do título entre 2 caras, Felipe e ele. Felipe e Medina. Não vejo mais ninguém ali, talvez o George me surpreenda na Europa, encoste e em pipeline está cada vez ficando melhor. Então, quem sabe? Mas o resto, acho que ficou difícil. E o Felipe agora vai ter que correr atrás de melhorar a contusão. Bom, não dá mais pro Ítalo, ele já fez perna europeia boa, é um cara que a gente pode esperar de pipeline, apesar de ainda não ter um resultado contundente. Às vezes eu acho legal assim, até essa sua pergunta para o pessoal de casa entender. O que o Marcelo falou, o que eu falo às vezes, é quem a gente vê com maiores possibilidades. Não quer dizer que os outros não tenham chance. O Ítalo está vivo, tem chance, o George, então esses caras têm chance. Mas o que a gente vê é que parece que o título vai ser decidido entre o Felipe e o Medina. Outra coisa que a piscina deixou bem escancarada para mim, Matias, é as dificuldades que cada um tem. Se a gente for levar no lado do Toledo, a gente sabe que o backside dele é um backside que ele às vezes consegue pontuações altíssimas, mas quando ele acerta o aéreo. Ele tem um aéreo bizarro, né? Exatamente. Então ele fica dependente daquele aéreo para conseguir uma nota boa no backside, coisa que ele não conseguiu. Não estou falando nem das ondas grandes, estou falando daquele tipo de onda. William Cardoso destruiu as ondas. Era uma onda que até um determinado ponto parecia bastante com a onda de Luato, onde ele venceu. Mas o Luato, apesar de ter, não mostrou o que a piscina mostra, o tubo final. E o William foi o primeiro desclassificado, o 9º, e não foi por 0,07 para a final. Certamente, se ele entubasse melhor, sem um aéreo sequer, ele teria ido para a final. E o outro Gessé, que é um surfista que a gente fala aqui também que é muito habilidoso, surfa muito bem, mas que vem sendo regular demais, precisando sair um pouco da mesma, um pouco da caixinha. E o fato do Gessé não teve uma nota acima da casa dos 6. Então ele teve, se eu não me engano, 4, 5, 6 notas, todas ali de 6 a 6,8. Mostrando que ele é um cara super regular, consistente, mas que falta o coelho da cartola para os juízes darem realmente aquela nota mais alta para ele, né, cara? Então acho que a piscina deixou bem claro esse tipo de deficiência, acho que é deficiência para o nível do CT. Então deixou mais claro ainda onde eles devem trabalhar. Então o surfista inteligente, ele vê esses sinais, trabalha e volta melhor no ano que vem. Bom, dos brasileiros a gente não pode esquecer, lógico, do Iago Dora, né? Ficou meio chateado depois das primeiras apresentações, porque achava que merecia uma nota maior, mas foi bem, né? Então eu vou fazer um link do Iago com o julgamento. Esse tipo de onda da piscina, onde você vê muitas rotinas, né? Que a gente fala rotina que o skate faz, o cara faz a volta, né? Parecidas. É difícil julgar, é muito difícil julgar. Se você for pensar bem mesmo e olhar do começo ao fim, porque esse campeonato tem uma diferença grande. Você não está disputando com o seu oponente, então o juiz tem que lembrar de todas as ondas e encaixar a nota do atleta naquele lugar, o que é extremamente complicado. Então vamos lá, o Iago Dora, no começo do campeonato, foi o cara que arriscou mais, que fez a rotina diferente, que tirou um 7,93, que sinceramente era para ter sido mais, na esquerda naquele dia, e ele ficou frustrado com a nota dele, com certeza, ele viu os outros. Você vê, ouve o julgamento e fala, não, peraí, como o Marcelo falou, eu vou olhar, usar minha inteligência e vou arriscar. Ele fez isso. Mesma coisa o William Cardoso. Cara, o William Cardoso, eu não tenho dúvidas que ele se classificou, mesmo com tubo ou sem tubo, porque entre os outros estava o Ace. E o Ace foi o cara mais bem julgado desse campeonato. Eu olhei com muita calma, porque nesse campeonato eu não quero falar bem nem mal de julgamento, porque realmente é muito difícil julgar aquela onda. Você tem detalhes. Mas, cara, o Ace eu vi que não surfou melhor que o William Cardoso, na minha opinião. E
O 10 do Medina que não deram, 9,93, comparado ao 9,33 do Júlio Wilson, pô, cara, assim, sabe, é difícil você não dar o 10. O cara que não deu o 10 ali desmereceu, pra mim, o Medina. Sinceramente, desmereceu, porque foi a melhor onda do campeonato, disparada. Era uma maneira de puxar a galera mais ainda? Eles tentaram isso, será? Eles ficaram com medo do Felipe, que tem um arsenal de manobras tão bom quanto o Medina, pelo menos para a direita, dele conseguir algo melhor e ficar uma coisa... Mas aí o que aconteceu? Ficou capenga do mesmo jeito, porque o Júlio foi com 9,33 e o Medina foi com 9,93. Pô, aquela onda entre uma e outra, a diferença era maior. Eu não vou falar mal de julgamento nesse campeonato, é extremamente difícil. Mas eu acho que o maior prejudicado foi o William Cardoso. O julgamento, Marcelo, sinalizou também bastante uma coisa que a gente não esperava. Ainda é possível chegar na final sem dar um aéreo. Então, a gente viu o Ace, que chegou na final sem dar um aéreo. Na verdade, acho que o Ace estava ciscando muito, estava tentando dar o máximo dele, estava nervoso demais ali, uma linha pouco definida. E o William, que podia tranquilamente ter chegado ali na final sem nenhum aéreo espetacular. E o Owen, que dá uns aéreos, mas não é brilhante e reconhecido pelos aéreos. Então, ainda é possível chegar numa etapa de performance e você fazer uma final, chegar entre os 8 sem dar um aéreo, né, cara? Bom, até sobre performance me veio logo na cabeça Trestos. Mas eu lembro que teve um QS lá que, se não me engano, quem venceu foi o Miguel Pulpo, que quem fez a final com ele foi o Glenn Hall, né? Um cara que numa etapa de alta performance você dificilmente apostaria, né? Com certeza, Trestos era um exemplo disso. B. Durbridge, vários já venceram ali, única e exclusivamente com rasgadas, na onda mais alta performance que a gente tinha no mundo, né, cara? E até você mencionou aí Trestos, existem rumores que Trestos talvez volte para o circuito. Ano que vem, esse calendário aí está sendo super aguardado. A gente vai ter 2 eventos que a presença dos surfistas do CT serão obrigatórios, que o CT vai ter que parar, o ISA e os Jogos Olímpicos. Então, teoricamente, um ano que a gente tem aí a possibilidade de Grajagan, Fiji e Trestos também acenaram aí com uma possibilidade de volta. Se bobear, a gente vai ter que ter o calendário, em vez de ampliado, reduzido ano que vem. Eu estou ansioso para ver esse calendário aí. Pois é, talvez começar antes, né? Que dessa vez começou depois e as etapas ficaram mais próximas umas das outras. Talvez ano que vem comece mais cedo lá na Austrália, né? Já que a temporada lá também de onda é nessa época, não vai mudar muita coisa. Marcelo Andrade, a gente chegou na 8ª etapa, faltam 3, como você mesmo falou, para terminar o ano. Quem está perigando ali do Brasil e que vai ter que arrebentar ali? Quem? Gessé? É a 8ª dos homens, 7ª das meninas, né? Na verdade, as meninas têm uma etapa a menos, no final faltam 3 também. Cara, eu acho que, assim, se você olhar o ranking do QS, todos esses caras que já viram a luz amarela no CT, já correram pro QS há um tempo, né? E assim, o Jadson já conquistou a vaga, Miguel Pulpo, que não tá no CT, tá voltando, Alex Ribeiro também, provavelmente Frederico Moraes. Quer dizer, o QS é a volta, é a porta da volta, é as voltas que não foram. E assim, o Gessé tem grandes chances pelo QS, eu olhei lá os resultados dele. E o Iago já foi lá no 10 mil para garantir, também tem grande chance, se não for pelo CT, porque esse resultado do Iago foi importantíssimo. O DVD está entre os 16, então acho que o Michel Rodrigues tem que olhar um pouquinho para o QS esse ano, apesar do bom resultado que ele teve em Queramas. O Peterson Crisanto já está começando tem que se dar bem na Europa, senão tem que correr o QS. Eu acho que todos que não estão entre os 16 já deviam estar no QS. E quem começou antes, como o Gessé, tem grande chance do Avaí se classificar. Bom, e para finalizar, não podemos esquecer das meninas. Johanne Defey deu show, mas a Leke Peterson foi lá na última e tirou, dá esse troféu para mim aqui, que é meu. Tirou o docinho da boca dela, com certeza. E eu achei uma etapa sensacional do surf feminino. Eu acho que, ao contrário do masculino, é o melhor nível de surf que eu vejo as meninas apresentando no circuito mundial é na piscina. Eu não sei se, como é uma coisa mais previsível, elas se adaptam melhor. No mar, como tem aquele fator imprevisível, um tubo pode ser pesado, fechado de repente, elas não se sentem tão à vontade. Fato é a etapa que eu vejo a distância entre o surf feminino e masculino
ser mais reduzida. Elas surfam de forma bem próxima, não aos melhores, mas assim ao segundo time do surf masculino. Então isso eu acho uma coisa super interessante da gente analisar. Num mar aberto, eu acho que seria quase impossível a gente ver uma menina pegando o melhor tubo do campeonato. E a gente viu a Johanna nesse campeonato pegando o melhor tubo, se não foi o segundo melhor, que teve o do Iago também. E as manobras, elas surfando muito bem. Outra coisa que eu gostei é que eu vi elas tentando superar o seu limite, tentando chegar na finalização, algumas fazendo manobras de rotação, aéreo, e a Lake venceu dessa forma, uma manobra que ela arriscou praticamente o campeonato inteiro, para os dois lados na finalização, e chegou na final, ela conseguiu acertar. E outro detalhe do campeonato feminino, todo mundo fala que a piscina é muito previsível. Toledo e Medina mais uma vez primeiro e segundo, Medina imbatível, 3 vitórias, mas cara, não é tão previsível. O George Smith não chegou na final dessa vez, o Slater não chegou no final dessa vez. O George Smith chegou entre os 8? Chegou entre os 8. Então não chegou entre os 4, não me lembro se chegou da outra vez. O Slater não chegou, mas acho que principalmente o feminino, para mim, foi a grande comprovação de que não é tão previsível. Se eu tivesse que apostar, eu ia apostar na Carissa e na pessoa que parece que foi moldada, nasceu para surfar aquele tipo de onda, principalmente para a direita, que é a Stephanie Gilmore, né, cara? Ela, Gold Coast, aquela direita, é uma coisa assim muito parecida, e ela já foi durante muito tempo praticamente a perfeição naquela onda. E ela foi eliminada, não chegando na final, por uma direita. Então isso para mim mostra também como são poucas as oportunidades. Eu gostaria de ver mais oportunidades para que os surfistas pudessem arriscar mais e não ficar tão preocupadas em não errar, onde vale muito o jogo mental. E a Johanna, que destruiu, não seria minha favorita. Então acho que o campeonato foi muito bom. Outros destaques: Caroline Marks surfando demais. E eu gostei muito da Tatiana. Para mim ela mostrou que ela é uma das melhores tube riders do circuito feminino e tubou muito bem, apesar de não chegar na final. Pois é, vou deixar aqui o Marcelo Andrade para finalizar nosso episódio falando das brasileiras, a Silvana e a Tatiana. Cara, a Silvana caiu naquele dia que ninguém estava arriscando nada, eu achei que a prancha dela estava ótima, mas ela pecou no tubo para a esquerda, numa onda que ela vinha fazendo muito bem. Depois na direita eu esperava mais dela, também achei que ela fez uma rotina meio insegura, totalmente diferente de todas essas que o Marcelo falou. Se você olhasse a Lake Peterson, mesmo arriscando, errando aéreo, não sei o quê, mas a maneira como ela agredia a borda, a Johanna de Fé também de backside, de frontside entubando, a Silvana me mostrou um surf bem abaixo das melhores. A Tatiana não, mostrou que estava no primeiro grupo ali, ela que não tem aéreo na manga, mas que tem um surf de borda forte, arriscou mais, surfou com mais força, e o resultado dela no ranking mostra que ela está melhor que a Silvana realmente ao longo do ano. A Silvana vai ter que ir para o QS, ela está indo, e eu acho que ela particularmente vai ter que melhorar um pouco a parte mental dela, porque ela me parece muito insegura esse ano em várias baterias. Surf ela tem de sobra. Show de bola! É bacana a gente também ver o seguinte: o feminino e o masculino, as finais foram completamente diferentes, a final, né? Enquanto no feminino a gente viu a surfista ali dando o máximo, tentando virar, e a outra entrando dentro d'água para tentar superar a surfista que tinha feito a apresentação anterior, no masculino, mais uma vez, o Medina sobrando, sendo campeão fora d'água, não tendo que mostrar o limite. Eu acho que o surf masculino tem um limite muito além do que a gente viu nessa etapa. Show de bola. Medina tentou fazer o Superman ali com a bandeira brasileira, né? Presa no pescoço, acabou errando, infelizmente. Ia ficar uma imagem bem bacana, mas valeu, galera. Fim do episódio 111 do programa De Olho no Tour, diretamente de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Agora o circuito sai da Califórnia, vai para a França. Eu saio de Ipanema, vou para o Arpoador pegar umas ondas, dar uma fugida do trabalho. Valeu, Marcelo Andrade, valeu, Marcelo Boscoli. Gostaram do episódio? Claro, né, galera? Aquele like, inscreva-se no canal De Olho no Tour e até a próxima. Um abraço!